Olá, teremos hoje mais uma aula. A aula falará sobre relevo, que é o conjunto das diferentes formas da crosta terrestre. A importância de conhecer o relevo evita que as atividades humanas, ao interferirem nessas formas, respeitem a natureza e não provoquem danos no meio ambiente. Aproveita melhor as potencialidades oferecidas pelas diferentes formas de relevo, ou seja, saber como lidar diante dessas formas, tá certo? E afinal, como se forma o relevo? O relevo se origina e se transforma sob a interferência de dois tipos de agentes, que são os agentes internos, que são os formadores, e os agentes externos, que são os transformadores, como está aí no exemplo que vocês podem ver da imagem. Vamos falar sobre a altitude e a altura. A altitude é a distância vertical de um ponto da superfície da Terra em relação ao nível zero, ou nível dos oceanos. E a altura é a extensão, o tamanho vertical de um corpo desde sua base até o ponto mais externo. As formas de relevo são planalto, planície, depressão e montanhas. Vamos destacar essas daí. Queridos, essa imagem aí mostra algumas diferentes formas de relevo. Bem, agora iremos ver as características. Bem, iniciando aí pela planície, a gente destaca que planície é o terreno plano com altitudes de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. São formados pelos acúmulos de sedimentos trazidos pelas águas de rios ou mares. Chapadas são formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana na parte superior, como está mostrando aí a setinha, tá? Planalto são terrenos mais altos que as planícies, com altitudes acima de 300 metros e às vezes delimitados por escarpas e chapadas. Escarpas encosta íngreme de um penhasco que geralmente surge nas bordas de planaltos. Depressão são as áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Pode ser classificada como depressão relativa quando está acima do nível do mar e depressão absoluta quando está abaixo do nível do mar. Montanha são porções mais elevadas na superfície terrestre, com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanha, dá-se o nome de cadeia ou cortilheira. Desta imagem, iremos ver algumas explicações bem claras, viu? Aí vai vir mostrando onde ocorre cada forma de relevo. Nossa atividade está na página 8, que diz o seguinte: descubra as formas de relevo, escreva suas características e identifique-as no desenho abaixo. Você irá primeiro descobrir quais são essas formas de relevos, escrever as características e em seguida você irá observar a imagem e descrever. Pode escrever aqui embaixo, foi porque eu não coloquei linhas, mas pode fazer com uma régua ou até mesmo sem linhas. Você irá descrever onde se encontra algumas formas de relevo nessa imagem,
ou até mesmo puxar uma setinha e colocar o nome do lado, tá certo?